Boa tarde a todos. É com grande alegria que a gente se encontra novamente para continuar os nossos estudos sobre a palavra de Jesus, a vida de Jesus e o Evangelho. E na data de hoje, a gente solicita a espiritualidade que nos auxilie nesse aprendizado, abrindo nossos corações, nossas mentes, né? Permitindo que a luz maior esteja conosco. E com essa vontade, esse desejo enorme dentro de cada um de nós, eu peço a Dora que faça as preces nesse momento, para iniciar nossos trabalhos, e o Ras, a seguir, fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Bem-vindos. E assim, todos nós reunidos em nome de Jesus, de nossa Mãe amada de Nazaré, nesse domingo maravilhoso, todos com saúde, com alegria nos seus lares, possamos estar aqui dando esses momentos de alegria, com muita fé, esperança e coragem, pedindo aos nossos benfeitores espirituais, nossos mentores, nossos amigos, que juntos possamos doar o melhor de nós nesse trabalho, nesse estudo, que possamos sim aprender e colocar em prática tudo aquilo que nós recebermos aqui hoje. E eu gosto muito de pedir ao doutor Bezerra de Menezes e sua equipe, porque é com ele e com todas as equipes que trabalhamos, que vamos estar por essas 2 horas, pelo menos. E assim que nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através do doutor Bezerra de Menezes, doutor Yanjum e toda a espiritualidade amiga, apóstolos do bem e da paz, amigos dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício desses que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as suas graças e suas curas para essa multidão de irmãos necessitados que temos no nosso planeta azul, envolvendo cada um de cada hospital do nosso planeta azul, de cada lar, os nossos irmãos que se acham pelas ruas, todos nesse abraço carinhoso de luz desse momento, em questão de socorro, de paz, de harmonia e de alegria. E assim, Pai, com o coração cheio de gratidão, é que pedimos a sua permissão para que possamos dar por iniciado o nosso trabalho de hoje. Assim seja, graças a Deus. Amém. Palavras de vida eterna. Emmanuel, 81, prosseguindo. Prossigo para o alvo. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supões que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas, deixaram-te a sós. Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes, por vezes, que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não é verdade. Basta jornadeies corajosamente adiante e, buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás então que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento às aspirações que te inspiram à marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude e o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual.
não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Immanuel, outubro de 1960. Bem-vindo aí, Vanderlei. O Raz acabou de ler essa lição tão linda, né? Um alerta para nós, né? Para que nós tenhamos, né, Raz? Sempre uma meta. E a meta é a luz, né? É retornar ao reino dos céus com a luz e a leveza que Jesus quer que alcancemos aqui nessa escola terrena. Então, quando ele fala para que a gente não sinta solidão, quando de repente em nossa vida a gente sente que tudo está sendo nos tirado, às vezes o prazer da companhia de alguém, às vezes o trabalho, às vezes algo até material que completa a nossa vida de alguma forma, né? Então, que a gente se lembre que temos que ter uma meta maior, né? E a meta maior é o caminhar rumo à luz. E esse caminhar exige que a gente não tenha preguiça. E o melhor caminho para continuar neste caminho é o trabalho. É o trabalho incessante, né? Que não significa, às vezes, o trabalho ali profissional. Você pode aliar o trabalho profissional junto com o trabalho de servir, né? Quando você dá bondade, quando você auxilia, quando você sabe que o contínuo desse trabalho é que vai te dar o alicerce que você precisa para ganhar as asas para seu voo ser maior, né? Então, que a gente não se permita a ter solidão em nenhum momento, mas que a gente se permita ter a solitude, que é estar com Deus todo o tempo. Então, quem está com Deus, com Jesus no coração, não tem a solidão, não se sente solitário, porque se completa sabendo dessa consciência maior dentro de nós. E é óbvio que o texto, cada parágrafo requer muita reflexão, mas ele completa de uma forma muito objetiva aqui no final, quando ele descreve o nosso ciclo na vida terrena, que é exatamente dessa forma. Nenhum de nós ficará no plano terreno continuamente para sempre. Aqui é uma estadia provisória, onde Jesus, Deus, nos dá os instrumentos para que a gente alcance esses voos. E vai depender desse nosso trabalho incessante, rumo ao bem. Eu passo a palavra aí para vocês, o próprio Hans que leu, né? A Tarsila levantou a mãozinha ali também. Boa tarde, pessoal. Não, eu só queria dar o meu depoimento. Ontem aconteceu um fato muito estranho comigo, né? A minha neta comemorou os 30 anos dela. Como a maioria sabe, ela é minha neta do coração, né? Neta sangue, né? Então, às vezes eu me sinto assim, embora ela tenha vivido a infância toda, praticamente toda dela comigo, às vezes eu me sinto meio fora, por eu não ser a avó legítima, alguma coisa assim. Mas é coisa assim passageira. Mas, enfim. E estavam todos os amigos dela, os pais, os parentes, tias, tal. Eu estava um pouquinho afastada só porque eu tive um problema de pulmão e eu não queria ficar muito perto das pessoas, mas não que eu tenha me afastado. Mas no final, como foi almoço, no final, cada um foi indo para sua casa, tal. Então, os tios, tal, iam se reunir com os amigos, em um barzinho, alguma coisa assim, outros iam para um outro lugar juntos. E a minha filhada, a filha mais velha, minha mãe trouxe para casa. Eu sempre voltei para casa, eu nunca fui de beber, nunca fui de um barzinho, reunião, assim, nunca gostei muito. Meu marido também não gostava muito, mas quando eu vinha para casa, eu vinha com ele, né? Então, às vezes ele até queria vir mais cedo. E ontem eu vim sozinha, né? Então, bateu uma solidão muito grande. Nossa, eu pedi muito perdão para Deus, porque eu não posso me sentir sozinha. Por que eu estou me sentindo sozinha? Mas eu me senti. E chorei muito, tal. Aí quando foi hoje, abri essa lição que eu li de manhã, falei, nossa, ela veio para mim. Realmente ela veio para mim. Somente aqui, né, quando a morte secou o sorriso de companheiros. Então, eu entendi. Eu não estou sozinha. Claro que eu não estou sozinha. Deus está comigo. Mas bateu aquela solidão.
sabe? Então eu tive que reagir muito e falei, nossa, a lição encaixou direitinho para mim. Era isso que eu queria falar. Obrigada, Tarsila. Esse seu depoimento é o real na vida de cada um de nós, né? Que, na realidade, todos nós já sentimos esse sentimento, né? E vem no momento que a gente se sente realmente só nós. Você pode estar cercado de pessoas e esse sentimento inunda o seu ser, seu âmago, né? E aí é nessa hora que a gente tem que buscar a Deus e perguntar, meu Deus, esteja comigo, Jesus, me ampare. Não quero sentir essa solidão, porque nós todos sabemos que nunca estamos sós. Nesse momento que a gente se sente nessa solidão intensa, os nossos mentores, nossos anjos da guarda estão conosco, nos pegando no colo, né? Como aquela passagem lá que Jesus não tem as pegadas de Jesus na areia, porque ele está nos carregando no colo, né? Mas eu acho que sempre é um momento de muita reflexão para a gente, e para a gente analisar o quanto nós devemos ser gratos por aqueles que participaram da nossa vida, compartilharam na nossa vida terrena, e que hoje estão no lar divino, né? Então, com certeza, né, o Dom Patrão recebeu esse sentimento seu de saudade, né? Que a saudade é o amor, né? Que está ali, saudoso da pessoa amada, né? Então, acho que nesse momento, mesmo que a gente tenha um pouco de solidão, as pessoas amadas recebem esse nosso carinho. E é óbvio que os mentores estão conosco, nos acarinhando, nos dando um acolhimento. Viu, Tarsila? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma, nem você, né? Mas são momentos da vida da gente que nos traz esse aprendizado muito interior, né? A gente se volta para uma reflexão profunda. E que Deus ampare esse coraçãozão seu aí, viu? Estamos aqui. Quando for assim, mentaliza nós também, né? Que a gente vai estar com você, que na hora do sono não existe barreira do corpo, né, gente? A gente está lá e a carinha e dá o acolhimento também, viu? Rosa, eu acho que a Rosa levantou a mãozinha aí também. Oi, gente, boa tarde. É só para contextualizar esse pedaço, né, que é prossigo para o alvo, né, Filipenses. O título é A Corrida do Cristão. Aí ele fala, Paulo diz, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Aí a frase do 14: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo. A corrida do cristão. Então, a corrida do cristão pressupõe começo, durante e o término, né? E então isso me lembra muito, me remete à passagem do tempo. Então, enquanto crianças, com a voz de criança, vocabulário de criança, a visão de criança, sonhos de criança, enquanto moço, enquanto jovem, cheio de planos, cheio de saúde, e os planos a serem concretizados. Depois, enquanto maduro jovem, conquistando as coisas, sejam materiais, sejam espirituais, época das conquistas. Enquanto mais maduro, enquanto mais velho. E então isso impacta para mim que nesse tempo, nesse decorrer do tempo, pessoas viveram conosco, passaram conosco, estiveram, ensinaram com muitas coisas para a gente, amamos, vivenciamos, e o tempo também passou para elas, né? Nossos avós, para os nossos maridos, nossos pais, nossas mães. E essa passagem do tempo, que passa sobre nós. Hoje, por exemplo, eu olho assim, uma coisa que eu não consigo mais fazer, me abaixar, eu não consigo me abaixar direito mais. Eu falo, meu Senhor, não tenho mais joelhos, né? Meus joelhos já se foram antes de mim. E eu tenho que aceitar, não posso mais me ajoelhar, não posso correr, não posso subir descer escada, que é mais difícil, por causa da condromalácia. É assim, mas quantas eu já corri?
quantas vezes esse joelho já deu gás, né? Agora não mais com tanta facilidade. E essa aceitação, no tempo passando, não é exatamente fácil. Eu sei que não é fácil, mas quando eu penso assim, mas aonde é a linha de chegada? Né? Que eu parti de um princípio, caminhei, corri muitas vezes, é verdade. Agora estou andando. Não estou parada. Estou andando com a velocidade que me é permitida, que eu posso ainda dar conta, né? E aonde vai ser a linha de chegada? Essa linha de chegada é como ele fala, nós já fomos ganhos, Deus já nos ganhou, nós já somos dele, mas vamos completar a nossa linha de chegada, completar a nossa maratona, vamos dizer assim, né? No tempo que for escrito para ele, o tempo que for dito, mas ele está sempre conosco, esteve sempre, né? Desde o começo da partida, na duração, estará na chegada, né? E é um alento que antigamente podia parecer uma coisa temerosa, uau, está terminando. Não é aquela história que quando você tem muitas frutas, você come assim, sem se preocupar. E quando tem poucas frutas no seu depósito, né, na sua tigela, e você come cada qual saboreando, saboreando devagarzinho, com outro gosto, porque quando acabar, vai acabar. Acabar esse modelo, essa estrutura, mas virão outras que provavelmente vão ser melhores, vai ser mais venturoso. A gente não sabe porque a gente não vivenciou, mas é o que a gente sente no nosso coração. Então, essa reflexão me passa muito por isso, é o tempo. E onde vai terminar? Vai terminar, se tudo der bem, tudo der certo, na luz, na paz, na satisfação do dever cumprido. Novamente é Paulo, né? Combater o bom combate, terminar a jornada e guardar a fé. É o meu Paulinho. Era isso. Obrigada, gente. Obrigada, Rosa, foi lindo. Raz? Joana e todos, eu não havia lido esse texto, então, assim, eu estou sob o impacto do Espírito, da manifestação. E desde cedo eu aprendi na minha vida que a única constante é o dinamismo. A única coisa que é constante na vida é a mudança. Não existe uma estabilidade. Talvez por parte da minha história, residir em diferentes lugares, diferentes países, e situações que acabam obrigando a criar novos círculos, novos amigos, amigas, novos contatos, refazer a vida, reiniciar. Então, para mim, esse dinamismo eu consigo digerir, eu consigo aceitar com gratidão, porque eu teria perdido tanta coisa na minha vida, eu teria desconhecido ou não conhecido tantas pessoas maravilhosas, não fosse essa regra da vida. E, em termos de solidão, o que realmente eu vivencio, carnalmente falando, que eu sinto interiormente no meu corpo, muito forte, é quando, de alguma maneira, a vida ou o Criador me tira daquela instalação de comodismo em que eu me coloquei, e ele irrompe de alguma maneira exigindo ou fazendo com que eu tenha que dar um passo à frente, evoluir, crescer. E de um modo nem tão benéfico muitas vezes, nem tão lindo, nem tão romântico talvez, quando por minha limitação, quando por meu pecado, como diz o Paulo, né? Às vezes eu faço o bem que eu quero, e às vezes eu faço o mal que não quero. E às vezes esse mal contra mim mesmo, às vezes contra as pessoas com quem eu convivo. E a maior ou a pior solidão que eu experimento é a secura do desconsolo de ter me afastado de Deus. Ele não se afasta de mim, mas quando eu me afasto, por essa minha limitação, por essa minha imperfeição, por agir contra mim próprio, essa secura da alma, essa solidão,
ela me devassa e me leva de volta de joelhos ao Pai, justamente porque eu não consigo existir, eu não consigo subsistir na ausência dele. Eu não consigo subsistir sem o amor dele, experienciado através das pessoas. E, assim, para mim, isso é ele é tão generoso comigo que eu estou aqui com vocês nesse momento porque ele, por generosidade, trouxe Dora e outras pessoas aqui ao meu encontro para me socorrer em um momento que ele estava me empurrando para frente. Vamos, Ras, anda, cresça, eu quero que você vá para frente. E eu não sabendo lidar com isso, e eu não sabendo exatamente onde eu estava pisando. E eu encontrei, no caso, vocês aqui, e por isso eu digo, Tarsila, não veja só negativamente quando você experimenta esse sentimento. Ele é parte, eu falo, não, eu não sou o doutor nesse assunto, eu sou aprendiz. Eu sou o mais aprendiz do grupo. Mas sobre isso, na minha curta vida, eu sei. Deus transforma a mim. Sempre que eu sou sincero nesse pedido meu a ele nunca me faltou. Ele nunca me faltou. Ele sempre vem ao meu encontro e com uma generosidade tão grande que eu não sei. Eu às vezes tenho assim que eu reluto em entender como ele é tão bom comigo, mesmo eu sendo quem eu sou, mesmo eu sendo como sou na minha limitação. Então assim, esse sentimento aqui, o Emmanuel, ele coloca o ponto. Se a gente não perde, eu tento sempre qual é o meu norte, e o meu norte é ir ao encontro de Deus cada vez mais, ser cada vez mais dele. E isso é o que me faz, no meio do turbilhão, isso me faz no meio daquela secura maior do meu coração, da minha alma, reencontrar, ou ver onde está essa direção. E isso é o meu louvor e minha gratidão a cada um de vocês, ao grupo, e ao Pai, né? Se nós estamos aqui, é porque Ele nos colocou juntos. Raiz foi depoimento grandioso seu da Tarsila, né? Deixa a gente até sem palavras, né? Porque a Tarsila, assim como você, se colocaram de uma forma muito clara e nos remete também aos nossos momentos que a gente teve esse sentimento conosco, né? E a gente avançou nesse trabalho, nessa busca de estar com Deus, né? Eu acho que aqui todos já passaram por essa sensação, dessa solidão, desse, de repente, quem sou eu, onde estou, né? E realmente o reencontro, quando a gente resgata ele dentro de nós, tudo volta a ter um sentido, tudo volta a ter um valor, e tudo nos traz um pouco de paz, né? De a gente saber que nós não estamos sós. Olha, obrigada, viu? Hoje vocês fizeram a tarde, assim, de uma intensidade enorme, uma profundidade, a forma como vocês colocaram. A Rosa, objetivamente, foi colocando, assim, também de um jeitinho que a gente sentiu uma clareza do que ela foi dito, né? De uma forma, assim, muito gostosa de ouvir também, né? Que a Rosa tem essa objetividade dela, que é muito 10. Eu acho que acaba um aqui auxiliando o outro, e no fim o aprendizado é de todos, né? Bem, quem mais tem algo a colocar nessa lição tão robusta? Acho que está todo mundo meio impactado ainda, viu? De qualquer forma, talvez a gente tenha que avançar um pouquinho para as questões, né, Roberto? Porque a dona Carmen hoje acho que não vai conseguir participar, que ela foi para algum evento fora de São Paulo, e de qualquer forma, talvez a gente prossiga, né, a leitura aí do Livro dos Espíritos, e para poder a gente não se atrasar muito. Tudo bem que a gente não tem pressa, né? Nós temos que debulhar, degustar aos poucos, mas é bom a gente avançar um pouquinho também no Livro dos Espíritos.
E eu acho que essa lição do prosseguindo aqui só nos fala para não desistir, seguir em frente. Então, vamos seguir em frente e agradecendo a todos pelos depoimentos que a gente ouviu hoje, que foi de muito impacto para nós. Estamos ainda aqui, né, sentindo a intensidade desses depoimentos que foram feitos hoje. Tá? E deixa eu ver se alguém quer ler as questões. Não sei se o Vanderlei quer ler, ou qualquer um de nós mesmo pode ler. Hoje seria 161, né? Para dar seguimento. 161, 162, 163 e 164. Bem, qualquer coisa eu posso ler, então. Não sei se o Vanderlei está se organizando para ler ali. Você está sem áudio, Vanderlei, você está sem som. Eu posso ler, eu estou procurando aqui. Ah, tá ótimo. A gente aguarda um pouquinho, o Vanderlei faz a leitura. Então vamos lá. 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se enfraqueceram em consequências da idade ou da moléstia, a separação da alma é a sensação da vida corrente simultaneamente? Resposta: geralmente, sim. Mas em todos os casos, muito breves e instantes que media entre uma e outra. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo. Muitas vezes a conserva por alguns minutos até que se extinga a vida orgânica. Porém, muitas vezes, a pressão da morte faz com que ele perca a consciência antes do momento do suplício. Nessas duas questões aqui, em outras literaturas, o espírito sofre um acidente, às vezes grave, deslocando o braço, perna, cabeça e uma série de fatores. E muitas vezes, por esse impacto ser tão grande, ele estando consciente no seu desencarne, ele vai para o plano espiritual totalmente desorientado, porque ele deixou gravado que ele perdeu o braço, perdeu a perna, e ele fica numa situação muito difícil. E às vezes por algum tempo. Quando esse espírito ele é socorrido, ele é levado para uma instituição espiritual, aí ele entra por um tratamento psíquico e mental para que ele reconstitua os órgãos espirituais. Que, na realidade, o que aconteceu só foi uma interferência nos órgãos físicos, mas não desmembrou os órgãos perispirituais. No impacto que ele recebeu, ele gravou esse instante de que ele perdeu os órgãos. E isso é um sofrimento feroz para o espírito. Muitas vezes, leva anos para que esse espírito se conscientize que ele não perdeu os órgãos, mas ele, pela sua mentalização, ele faz com que os órgãos espirituais, como se ele perdesse eles. Então, o tratamento é muito lento, ele passa por uma terapia de magnetismo com os médicos adequados, para que ele volte a sua memória para o perispírito e reconstitui os seus próprios órgãos que já estão ali espirituais. Quando ele só vai devagar, isso é lento, vamos supor, pensa no seu braço, aí o braço dele se refaz espiritualmente. Aí fica ali 5, 10 minutos, tal, bom, essa terapia terminou, mas está tão gravado na consciência espiritual dele que quando o terapeuta sai, ele volta a pensar que ele está sem o braço de novo. Então, é uma complexidade muito grande nesses casos, né?
No outro caso, também, às vezes, de um suicida. Então, ou glitonou o seu pescoço, ou cortaram o seu pescoço. Ele vai andar pelo plano espiritual, ou com a cabeça na mão dele, ou sem pescoço. Porque ele não tem a técnica de mentalizar no seu próprio perispírito que ele não perdeu o pescoço, foi só uma questão material. Então, ele fica naquele sofrimento por anos e anos e anos no umbral, para lá e para cá, tal, até que chega um mentor espiritual, uma capacidade, e restitui o pescoço dele automaticamente. Para que ele sinta que ele não perdeu o pescoço, como ele não perdeu o braço, não perdeu nenhum membro. E naquele impacto, ele passa a cortar aquela alimentação mental que ele mesmo faz, que estava sem a cabeça ou sem os membros. Isso é um relato próprio de um espírito que trabalha com a Mônica de Medeiros, do Centro Consolador, que é o Veludo. Ele foi guilhotinado na França. E ele andou sem a cabeça há muito tempo. Até que um espírito, que era amigo dele, de outras encarnações, ou do outro planeta, chegou e restituiu a cabeça dele. Aí que ele pensou que ele não tinha perdido a cabeça, mas ele se mantinha como perdido a cabeça, porque ele gravou no ato do acontecimento. Então, quantos de nós, às vezes, estamos bem, né? Uma pessoa sofre um acidente, perde um órgão, e a gente acha que desencarnou, está tudo bem. Não, para aquela pessoa que perdeu o órgão, não está tudo bem, porque se ela não tiver o conhecimento adequado, ela vai alimentar a perda do órgão, e ela se vê sem o órgão no plano espiritual, mas a constituição do perispírito consta o órgão. Então, é um tratamento muito complexo, tá? Complexo e trabalhoso, inclusive, que leva anos para que esse espírito mude a sua frequência vibracional e busque, na sua própria matriz perispiritual, reconstituir o órgão, entre aspas, que é o órgão mental do perispírito, que ele mesmo danifica. Não que ele perde, ele está lá. Ele só não consegue acessar a matriz do perispírito e ver que realmente ele está com o braço, ou está com a perna, ou está com a cabeça, seja lá o que for. Então, aqui dá uma síntese muito sintética, né? Que o espírito vai sofrer as consequências mediante essas suas atitudes, ou o seu modo de compreensão. Mas eu estou falando num âmbito mais amplo, porque eu já vi declaração de espíritos, livros que eu li sobre isso, inclusive sobre o tratamento, que é muito complexo, tá? E é uma coisa real, porque o primeiro impacto, o espírito, naqueles 2, 3 minutos, 5 minutos de um acidente, ele grava na sua mente perispiritual o efeito daquele problema. E muitas vezes, e na maioria das vezes, quase na sua totalidade, ele já desencarna com esses sentimentos. Então, quando ele se apresenta no plano espiritual, ele vai se ver mesmo sem o braço, sem a perna, ou sem a cabeça. Aí, com o passar do tempo que ele é socorrido, o tratamento é estritamente longo, porque quantas vezes o terapeuta chegou lá, constituiu o braço da pessoa, ou qualquer outro órgão, ela sofreu aquele impacto anêmico, viu que estava o órgão ali, mas a mentalização dela tão radical que quando o terapeuta se retirava, ela se via novamente sem o braço ou sem qualquer órgão. Então, mudar o pensamento desse espírito, que ele tem os órgãos espirituais, que só foi os físicos que se desfizeram, leva, às vezes, muito tempo, porque a força do próprio pensamento dele é que leva ele a sofrer, entre aspas, essas consequências de um desencarne violento. Isso pode ser por tiro, pode ser por acidente, pode ser por qualquer coisa. É o momento exato da passagem.
o que aquele espírito grava na sua mente. Então, o que está escrito aqui, relativamente a isso. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo, tá? Mas isso aqui, ele responde, muitas vezes a conserva por alguns minutos, ou até se extinga a vida orgânica, mas não são todos os espíritos que têm essa capacidade. Isso daí é mais que evidente. Porém, muitas vezes, a pressão da morte que se faz, ele pega a consciência antes do momento do suplício. Aí, nesse caso aqui, é uma exceção, porque se o espírito ele tem crédito, tem conhecimento espiritual, certo? Ele é desligado minutos antes do acontecimento ou do processo, para que ele não passe esse trauma. E nem na guerra agora da Ucrânia com a Rússia. Os mentores espirituais desligaram centenas de espíritos para que não passasse por esse processo. Alguns segundos, alguns minutos antes. Desligaram eles do corpo, certo? E já prevendo que a bomba ia cair lá, o tiro que ele ia receber, para que ele não desencarne mentalmente com esse processo. Então, a complexidade é grande e também é simples, porque depende do plano espiritual, dos seus mentores que estão ali na guerra, dos dirigentes do planeta, os responsáveis por encarnações e desencarnações, que vê lá na frente. Nós, encarnados, não conseguimos ver lá na frente. Então, quantos casos são desligados em questão de segundo antes, para que o espírito não passe por esse processo que eu falei para vocês. E não é só os espíritos, os animais também, eles desligam com antecedência. Porque não há necessidade dele levar na mente o trauma do desencarne. Vocês já imaginaram nós estarmos numa guerra, estamos ali, entre aspas, defendendo um ideal, mas estamos ali correndo o risco de desencarnar tanto de um lado como do outro. E não sabemos de que forma, se é uma bomba atômica, se é um grande foguete, ou seja lá, ou se é simplesmente por um tiro. Mas os nossos mentores que estão ali, a equipe que está ali, sabe o processo kármico de cada um, do que forma ele deve desencarnar e de que forma eles podem ajudar. Então, muitos são desligados a segundos antes do corpo, para que não sofra esse impacto do que eu falei para vocês. Outros, às vezes, precisam passar por esse impacto, porque eles fizeram essas mesmas atitudes com os outros encarnações anteriores. Então, tudo vai depender do processo de aprendizado que a gente chama karma de cada um. Simplesmente assim. Tá? Não existe. Ainda vi uma live ontem de um mentor que ele falou, olha, nós podemos rezar por fulano, ciclano, beltrano, para os nossos amigos, parentes, companheiro e tal, mas nós não podemos pegar o karma deles para nós. A lei não permite. Né? Então, o que nós programamos lá no nosso caderninho antes de encarnar, né? O nosso livrinho, é exclusivamente nosso. Não que não devemos pedir para o próximo, como nós vamos fazer daqui a pouco, certo? Mas o processo kármico que está determinado por aquele espírito, outra muito interessante, isso que eu vou falar serve para o Anza aí também. O processo kármico que está determinado para ele foi a escolha nossa. Não é que Deus está dificultando o caminho para que nós aprendemos, não. O caminho foi escolhido por nós e nós, muitas vezes, em encarnações, na própria encarnações, nós desvirtuamos daquilo que escolhemos. Então, a vida se torna um pouco mais difícil. Mas não é que Deus está nos pondo em situação difícil para que nós fortalecemos a nossa fé. Deus não precisa, ele está sendo injusto se ele fizer isso. Porque ele vai impor um caminho mais difícil para um filho e um mais fácil para o outro. Não, ele pôs a lei de livre-arbítrio e escolha, que é igual universalmente, para todos. Então, eu posso melhorar o meu caminho, como eu posso, por instinto,
ou por materialismo, ou por ambição, ou por vaidade, ou por prepotência, escolher o caminho mais difícil. Ou eu posso aprender, analisar e ir gradativamente, né? A vida vai nos apresentando determinados caminhos, mas que já eu escolhi esses caminhos. Então, eu escolhi o país que vou nascer, os pais que eu vou ter, a profissão que eu vou ter, a futura companheira que eu vou ter, os filhos que eu vou ter. Só que quando a gente ingressa no escafandro, assim, do corpo físico, temos o esquecimento temporário. Mas quando nós estamos dormindo, que o nosso espírito está livre, nós estamos na quarta dimensão normalmente. Aí vamos ter lembrança de uma ou duas encarnações passadas, ou o nosso mentor nos leva a uma instituição e nós vamos ver o programa de vida que nós mesmos fizemos. Isso é uma realidade para todos. Por isso que nós não devemos, eu vou rezar para o fulano, ciclano, beltrano e querer resolver o problema dele e transferir o karma dele para mim. É impossível. Nós podemos, de sentimento de fraternidade, ajudá-lo em todos os pontos de vista, tá? Mandar essas energias boas, porque vai ajudar a limpar as negatividades das energias dele do perispírito, e que ele que se desperte por si próprio. Por isso que existe essa diversidade no mundo onde nós estamos vivendo. Não devemos nunca qualificar, olha, Deus está me castigando. Não está. Deus está formando o caminho mais difícil para mim. Não está. Não alimentem isso nas suas orações. De jeito nenhum. Em parte ele disse certo, ó, eu agradeço porque eu estou sentindo Deus em mim. Eu já estou percebendo que eu não consigo viver de forma harmônica com essa fé se eu não acreditar no Pai. É diferente. Tá? E o tempo já se esgotou. Vamos deixar agora para a Joana aí seguir em frente aí, tá? E para a semana, aqui, ó, perturbação dos espíritos recém-desencarnados. É a 163, 164 e 165. Depois entra no quarto capítulo. Isso mesmo, 63, 64 e 65, se der tempo. Tá bom. Tá? Então, vamos... É isso aí. Obrigada, Vanderlei. Obrigado pela paciência de me ouvir. Vamos seguir, Robert? Opa! Então, aproveitando esse momento de boas vibrações, de depoimentos, né? E de compreensão sobre como o nosso espírito eterno ele lida com o momento presente e com o momento passado, vamos envolver a Joana em muito amor, em muita paz, em muita serenidade, abraçando-a como irmã, para que ela possa dar a expressão da benfeitora, as vibrações da tarde de hoje e a prece. A paz do Cristo seja com todos nós. Boa tarde a todos. A lição do hoje é muito, muito importante na vida de cada um de nós. Caminhar, seguir em frente, apesar de todas as dificuldades. Não desanimem, irmãos. Saibam, todos vocês, que todos nós estamos sendo acompanhados por Deus. Nunca, nunca estamos sozinhos. Por todos os momentos, por todas as dificuldades, por todos os agravos que a gente passa. Sentimos, sim, alguns momentos de querer desistir, de achar que não vale a pena. Mas tudo está escrito pelo Pai. Por Jesus e pela glória da gloriosa Maria. Tenhamos sempre em nosso coração a figura de Jesus conosco, nos trazendo essa certeza
de que o Pai nos aguarda e que a nossa caminhada jamais será em vão, mas que precisa, sim, que nós todos persistamos no nosso caminho, no bem, na vontade e no desejo de trilhar o mesmo caminho do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Não tenham medo e prossiga com essa certeza. Mesmo que tudo seja tirado de você. A nação brasileira passou por muitas dificuldades. Aliás, o mundo inteiro está passando por grandes dificuldades. E muitos irmãos foram tirados tudo material. Não se esqueça. Porque o espírito e a mente é eterno. Tudo se resolve com a boa vontade e com o trabalho e com o servir e com a caridade, com o amor. Não se esqueçam disso. Em nenhum momento prosseguir na labuta, trabalhando incessantemente para a grandiosidade do Pai, que tem em nós criaturas, auxiliando nessa cocriação, quando cada um de nós permite que sejamos instrumentos dele. Então, filhos, não se desespera, não se desanime, simplesmente trabalhe. O trabalho é a maior arma do mundo em relação ao progresso de cada um. Não cruze os braços, caminhe trabalhando sempre. E claro, como já foi posto anteriormente, todo trabalho feito com amor, ele é iluminado. E cada experiência pessoal, individual, como bem posto pelo colega e amigo, pelo irmão, é intransferível. Cada um de nós é responsável pelo nosso crescimento, pelas nossas responsabilidades frente às nossas escolhas. Então, tenhamos sempre essa consciência dentro de nós e vamos prosseguir firmes no propósito e na meta da luz, de sermos servidores do nosso Pai, de sermos seguidores do irmão maior, tendo em nós o amor, a confiança e a entrega ao Pai e ao Filho, com a certeza de que o nosso caminho será luminoso, mas muito trabalhoso, e que não estaremos sós em nenhum momento, porque o Pai não abandona seu filho, muito menos nos momentos de grande tribulação. Aí sim ele estará presente, te pegando pela mão, te guiando. Basta, filho, que você abra seu coração e enxergue a luz dentro de ti, iluminando sua tarefa. E com esse sentimento de trabalho, de servir, oremos e roguemos ao Pai Maior pelo nosso planeta Terra, onde tantos irmãos estão em grande desabor, em grande labor, mas que todos unidos em vibrações de luz e de amor, podemos contribuir para que tudo seja melhor. Pois o amor transforma os ambientes, a luz ilumina e abre corações. Que possamos, então, mentalizar nosso planeta com todo o nosso amor, com toda a nossa alegria, com toda a nossa gratidão por aqui estarmos, rogando ao Pai sua misericórdia a todos os seus filhos. E que neste momento vocês sintam sendo envolvidos por uma luz
que adentra seu lar, o seu espaço, iluminando cada cantinho, trazendo a leveza e a paz necessária para que o trabalho do Pai se desenvolva dentro de seus lares, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, florescendo e frutificando no bem. Abrace esse momento como pleno, como único, pois é assim que tem que ser. Nascer, crescer, viver e retornar ao Pai. Graças ao Pai, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima, que possamos finalizar esta tarde conscientes da nossa tarefa de obreiros do Pai. Graças a Deus. Então, agradecemos o encontro desta tarde, agradecendo a presença de todos vocês, e vamos iniciar a segunda parte sob a coordenação do Vanderlei, para aqueles que possam continuar e nos ajudar em relação à assistência fraterna à distância. Uma boa tarde a todos.